Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para a gente começar aqui mais um Café com Sono. E hoje nós teremos uma convidada muito querida, doutora Maíra Honorato. Oi, Lá, bom Bom dia, dia. Consegui, venci aqui. Abri a live. Eu tô aprendendo, eu e a Letícia. Deixa eu ver se eu ajusto. Tô escura, né? Ah, mas não se preocupe, tá ótimo. É Ah, porque tá agora eu melhor. comprei uma super luz, eu tô ficando Acho preparada. que agora melhorou aqui também. Tá ótimo. Bom dia, Mar. Queria te agradecer pela disponibilidade nesse horário. Eu sei que a gente é mãe de criança pequena, mas mesmo assim, né? É um desafio. Queria agradecer pela tua participação e queria que você se apresentasse para o pessoal. Doutora Maíra Honorato é uma super parceira nossa e que conhece muito sobre o tema que a gente vai falar hoje, sobre altas habilidades, mas conta um pouquinho da tua trajetória, Mar. Vamos lá, pessoal. Eu me chamo Maíra, eu sou médica neurologista, de formação, neuroadulto, na verdade, mas a parte de neuroinfantil entrou na minha vida desde a minha primeira especialização depois da neuro, que eu fiz neurofisiologia, e desde a neurofisiologia a gente já tinha. Na neurologia a gente já tem, mas é mais focado no adulto. E aí na neurofisiologia eu comecei a entrar no mundo das crianças e no sono mais ainda. E aí, nós somos parceiras, como você falou, né? Nós trabalhamos juntos lá no Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, onde a gente tem pesquisas sobre o sono das crianças com altas habilidades, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E Com que é um certeza. mundo encantador, na verdade. Eu acho que a pesquisa é algo que abre a nossa mente de uma forma muito diferente, assim, e tem sido bem legal. Para mim é um caminho sem volta, né, Mar? Apesar de muito desafiador, e você vem, junto com a Letícia, conduzindo essa pesquisa de altas habilidades de uma maneira muito cuidadosa. Mas a gente já chega na pesquisa. Acho que Tá. vamos dar um passinho para trás para dar dois para frente. Para quem está entrando aqui ou quem vai assistir a gente, eu acho que antes vale caracterizar um pouquinho do que a gente está falando quando a gente pensa em altas habilidades. Mar, o que você contaria para o pessoal que está assistindo? Então, as altas habilidades é aquela criança ou aquela pessoa, a gente vai focar mais aqui em criança, né, que tem um pensamento mais profundo, que tem mais curiosidade, que tem um pensamento mais acelerado, que tem uma sensibilidade diferente. Isso eu acho que é muito importante pontuar. Então, as emoções funcionam diferente para essas pessoas e é importante também distinguir um pouco de superdotação, né? Apesar de muitas vezes ser falado como sinônimo, quando a gente fala em superdotação, a gente fala em algo um pouco mais quantitativo, digamos assim, né? Que a gente possa, mesmo que talvez não em números, a depender de qual critério que vai ser utilizado, mas que você possa ali pontuar numa escala ou algo do tipo. Quando a gente fala em altas habilidades, a gente fala de uma maneira mais global, mas de um Entendi. funcionamento global, né? E aí a gente percebe que isso, assim, e na pesquisa a gente está vendo muito isso, que é em todos os aspectos. Acho que até desde a chegada da criança na pesquisa, a gente percebe que são todos os aspectos que realmente é um indivíduo que funciona de uma maneira diferente. Tá, então pensar em altas habilidades não é necessariamente pensar em superdotação. Acho que essa é uma primeira questão a se trazer. Isso não é necessariamente pensar em superdotação. Tá, Apesar de algumas referências, até a gente geralmente pensa as duas coisas juntas, tá, mas tá. elas são definições, a gente vai lá no pé da letra, elas são definições um pouco diferentes. E quando a gente pensa nessas crianças, adolescentes, com esse funcionamento próprio, a gente muitas vezes observa, dentre algumas características, características também no sono, né, específicas ali do sono dessas crianças, não é mesmo? Do ponto de vista clínico e não só científico, o que você costuma observar e mesmo
das mães dessas crianças, pais, o que que eles relatam? Eu tenho vários no consultório e é impressionante como existe também um atravessamento no sono. Mas até do ponto de vista neurofisiológico, o que que você conta pra gente quando a gente pensa especificamente no sono dessas crianças e adolescentes? O sono, na verdade, ela reflete o que é, como é o funcionamento dessa criança, né? Então é interessante estudar. Eu até brinco dizer que quem começa a estudar sono, ninguém, não tem alguém que não goste, não se apaixone. E aí, o meu caminho de estudo de altas habilidades veio até meio inverso, ele veio através do sono, né? Hum, E isso foi interessante porque me ajudou a entender muita coisa do funcionamento deles diurno, independente disso, né? Então, o que a gente sabe, na verdade, na clínica, o que vem para a gente, são crianças que têm muita dificuldade para dormir. tá. Então, os pais vêm com relato de que a criança não dorme, a criança é muito agitada à noite, a criança tem uma dificuldade muito grande de desligar, então, uma dificuldade muito grande de muitas vezes até aceitar a ida ao quarto para o dormir. Isso é uma luta, né, para os pais. Uhum, Mas na pesquisa a gente vê que isso é uma luta para as crianças também. tá. Então, eu tenho feito uma pergunta na pesquisa que é, inclusive, que nem faz parte exatamente lá dos escopos, mas é meio com a curiosidade minha, eu pergunto para eles. Fala, me conta, o que que você acha? Você acha difícil dormir? Me conta o que que você acha na hora que você vai, sua mãe fala para você ir pro quarto dormir. E eu tenho recebido respostas curiosas e respostas. Eu lembro de uma criança que falou assim: o que que você acha que é, como que é o sono? É impossível. Só que isso reflete muito como que essa criança tá, né? Ali antes de dormir e reflete muito como que é o funcionamento dela. Então, se eu tenho um cérebro que funciona muito acelerado, se eu tenho um cérebro que é muito curioso, significa que eu tenho um cérebro que é hiperativo, Uhum, né? uhum, Esse hiperativo, esse hiperalerta, o imperativo, acho que não é a palavra melhor. O hiperalerta, um cérebro que está hiperalerta. E ele tá. começa a fazer, ele faz conexões muito rápidas. Uhum, E uhum, aí ele tem uma dificuldade de desligar. Então, é aquela criança assim, tem criança da pesquisa que começa a ler um livro e não para de ler o livro. E entendi, vai a madrugada inteira lendo o livro. Porque aí só quer parar quando terminar de ler o livro. entendi. Então tem essa hiperaceleração, não é necessariamente uma hiperatividade, mas é uma hiperaceleração mental. É Isso, isso, Ana? isso, isso, uma hiperaceleração mental. A Fátima está falando uma sobreexcitabilidade, talvez, não? Isso, uma hiperexcitabilidade, Tá, né? tá. Porque, e aí a gente até vê, excitabilidade também é uma palavra interessante, porque você vê que eles ficam super empolgados mesmo, sabe? E Uhum, aí aquilo, quando você tá super empolgado, você não vai dormir, né? Você vai, quer mais, eu quero mais, né? Então esse exemplo do livro é interessante, porque assim, vou lendo e não vou dormir, porque meu cérebro tá fazendo conexão e é uma atividade que dá prazer, né, também. claro, claro. Então, E e a gente aí, vê que a dificuldade é que geralmente eles só pegam no sono na exaustão, né? agora Então, os pais contam isso. é interessante olhar, Mar, que topograficamente, né, e acho que essa é uma palavra da psicologia, sabe? Quando a gente olha ali para a topografia, eventualmente os comportamentos dessa criança com altas habilidades de superdotação na hora de dormir se assemelham aos comportamentos de crianças que têm outras, digamos assim, causas como base ali do iceberg desse problema de sono. Então, eu fico me perguntando o quanto que a gente tem que tomar cuidado na generalização de algum comportamento para, de alguma maneira, já taxar, rotular, diagnosticar a criança, né? Pensando até na avaliação dessa criança com altas habilidades de superdotação, a gente sabe que tem todo um processo de avaliação, não é isso, mano? Sim, sim. Inclusive Não, sobre o isso, sono também, né? sim, não, isso é importante, bem importante pontuar, porque, na verdade, essa resistência a ir para a cama,
essa quero continuar brincando, ou fazendo outra atividade que me dá prazer, isso a gente vê em todas as crianças, né? É importante a gente pontuar o quanto que isso é diferente, Uhum, e aí eu acho que vem da observação, assim, dos pais, do comportamento, sabe? Então, esse exemplo do livro é um bom exemplo. Esse exemplo, essa criança que falou que era impossível dormir, é inclusive um exemplo, é uma criança que ela traz esse relato, mas ela não tem latência de sono aumentada. uhum, Então, para ela, provavelmente ela está querendo dizer assim, ó, é difícil desligar meu cérebro, uhum. mas provavelmente ela tem uma rotina muito bem estabelecida e aí ela conseguiu, no final das contas, fazer com que isso não atrapalhasse, não interferisse diretamente no Tá. sono, né? Mas assim, eu acho que é algo importante também da gente pontuar que tem o que você falou, todo um processo de diagnóstico mesmo, uma avaliação que precisa ser feita, um olhar diferenciado para essas crianças, né? Tá. Então, que é isso que a gente está fazendo na pesquisa, a gente está avaliando outros aspectos também, né? Porque eu acho que tem dois lados, né? Tem um lado que é, é, ultimamente a gente tem ouvido mais falar no assunto, então a Isso. gente precisa de fato separar quem de fato quem tem o diagnóstico, né? Mas a gente também tem aprendido mais sobre, né? Que eu acho que antes a gente não falava muito, não, né? Não, 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 era Não, não, raríssimo. É. e não entendia essa pessoa, essa criança no global. A gente só falava das coisas, é, da, dos resultados positivos, digamos assim. Então, É, é uma criança que traz muito resultado positivo, que vai muito bem na escola, e todo o entorno, né? Como fazer com isso, assim. Então, isso eu acho que é importante a gente pontuar, a gente avaliar essa criança como um todo, assim. Então, a noite de sono vai sempre refletir o dia, né? e Isso eu para costumo, todas as crianças. Então, para todos nós, né, é para todos nós, né? mas eu costumo dizer para os pais de crianças com altas habilidades de superdotação que é como se existissem gaps em aspectos em que essa criança tem um repertório muito desenvolvido e outros que não necessariamente, né? Então é o que você está trazendo. Nem sempre estar dentro desse perfil de funcionamento significa só é, lidar enfim, com genialidade. Né? Eu acho que Sim, existem muitas altas habilidades de superdotação dentro, né, desse nome, né? E acho que trazendo até para o sono, a mesma coisa, a gente vai perceber variações desse comportamento em relação ao sono, você concorda? sim, super. E aí também o importante é quando a gente fala em altas habilidades, a gente fala em altas habilidades em várias áreas do conhecimento, né? Então, é, muitas vezes é uma alta habilidade artística, é uma alta habilidade numa área específica e em outra não necessariamente. E aí essa compreensão é algo que a gente precisa ter, É, né? é. Porque aí você consegue entender melhor como funciona o cérebro, como que está funcionando essa criança e como que está à noite, né? E como você traz um olhar muito integrado, que é muito do que a gente tem como base, né, do nosso da nossa forma de funcionar ali como profissionais que também atuam no sono, né? Eu imagino que você vai concordar comigo, mas que inclusive do ponto de vista sensorial, e olhando, né, de novo, dentro desse recorte do sono, é, me parece que tem alguma coisa ali que conta pra mim, o que você percebe, né, do sensorial e do sono dessas crianças? É um cérebro que funciona muito ativamente e é um cérebro que, ao mesmo tempo, também tem um sensorial diferente, um Uhum, funcionamento sensorial diferente. Então, é uhum, diferente para a luz, é diferente para o toque, é diferente para o barulho. Então, às vezes, e aí é avaliar criança a criança. Então, às vezes, o barulho da rua incomoda demais aquela criança, e às vezes é isso que está atrapalhando no sono. Então, um sensorial que é diferente, de lençol, de toque de lençol,
É um sensorial que funciona do mesmo jeito que a mente trabalha diferente, o sensorial também trabalha diferente. Também trabalha para o mais, né? Digamos assim, Tá. né? E isso E, aparece, inclusive, para dormir, né, Maíra? e isso aparece, inclusive, É, no sono. Então, disso é. que eu tô falando de barulho, é um cérebro muito curioso. Então, você imagina que você está deitado para dormir e está ouvindo o barulho da rua, e aí a cabeça já foi lá para fora, né? O que está acontecendo lá na rua? Que barulho é esse? O que estão fazendo ali do lado? E aí, e como por ser um cérebro muito curioso e muito criativo também, o pensamento vai, Vai né? longe, né? Vai longe. É. Mas, e até antes de você contar um pouco da pesquisa, que eu acho que é super interessante também aqui para o pessoal entender como tem sido essa pesquisa, pensando um pouco em tudo que você foi descrevendo até agora dessa criança com esse funcionamento próprio, quando que isso pode se tornar, então, passível de uma avaliação? Né? A doutora Melissa está perguntando aqui, né? Então, quem que a gente busca se estou percebendo um paciente, ou um filho, um sobrinho, com características próximas a tudo isso que você foi descrevendo e apresentando um prejuízo, talvez uma queixa de sono, o que que a gente faz, né? Pensando ali em direcionamento, porque acho que poucas pessoas ainda estudam sobre o sono, ainda mais o sono pediátrico. Imagine então o sono da criança com altas habilidades de superdotação. O que que você poderia sugerir do ponto de vista prático? Eu acho que o primeiro ponto, Ila, é a gente não normalizar o, a criança dormir mal. Tá. Eu acho que isso é uma falha muito grande que nós, profissionais de saúde, temos, e Uhum, é não só profissionais de saúde, nossa população. O que que a gente uhum, escuta depois que você vira mãe? Você nunca mais vai dormir, você nunca uhum, mais vai dormir igual, uhum, criança não dorme. E aí a uhum. gente fica com isso, eu vejo muitas crianças assim, de eu fico com isso, a criança anos dormindo mal. E aí o que a gente, porque o tempo todo que se escuta, é assim mesmo. Criança dorme mal mesmo. É. Quando crescer vai melhorar. Seu Então eu pai acho era que é, assim, né? então eu acho que a questão é não é observar atentamente para aquilo. Assim, não significa necessariamente também que você vai passar por uma avaliação e Uhum, a criança vai ser de fato diagnosticada com algum transtorno do sono. Mas você uhum, nunca perde em passar por essa avaliação uhum, também, sabe? Então tá achando que que o seu filho dorme diferente do que você escuta, do que você acha, do que você viveu, uhum. né? Não esperar demais para procurar ajuda, Tá. porque quanto antes a gente procura, melhor, né? Uhum, uhum, E aí, assim, de dica prática para os pais das crianças com altas habilidades, é um pouco do que a gente já fala para todas as crianças, que é rotina. uhum, uhum, Rotina, rotina, muito mais ainda. Mas aí aqui com essas crianças que são de fato crianças muito inteligentes, que funcionam muito diferente, é, estabelecer alguns combinados. Então, qual que vai ser o combinado? Vai ler uma historinha? É uhum, uma historinha. uhum, uhum, Quais são os passos da rotina para ir para o quarto? Porque uhum, essa criança vai querer, quando for uma, ela vai querer puxar outra. Então, a rotina muito. Aí tem que ser bem fechada mesmo de. Ó, a gente lembra o nosso combinado? É uma historinha antes de dormir. Ou, na verdade, ou não, é individualizar, né? Se uhum. para aquela criança a história atrapalha, Isso. A gente vai talvez pela música, né? A gente vai por outro talvez vai ter que recurso, né? mudar o recurso. Isso. É. Então, rotina muito bem estabelecida, essa desaceleração, porque isso eu percebo que é muito importante, até na prática. A gente, adulto, tá mega acostumado desligou a luz, vai dormir. Criança não funciona assim, né? Então não dá para chegar 7, 8 horas da noite que seja, eu apago a luz do quarto e falo boa noite. Não vai, Imagine um cérebro, né? sendo que ela estava pulando no sofá há um minuto atrás, né? E num Então, cérebro super excitado, né? Mas acho que mais ainda. Então, esse cuidado com.
o relaxamento, né? Com esse processo Isso. pré-sono, Acho que o né? relaxamento tem que ser progressivo. Tá, tá, Progressivo e com essas crianças combinado. Quais legal, são os passos? legal. Então, aqui vai jantar, depois do jantar vai brincar, vai pular, depois de pular, o que E, que vai fazer? Então, qual o jogo que gosta, de Lego, que seja, mas também estabelecer limite. Mais tá, ainda, sabe? E com ótimo. combinados. O combinado nunca sai caro, a criança tá ela mesmo, às vezes não gosta, mas tá ali e fala, tá bom, já sei que eu tenho que eu só posso jogar um joguinho de montar um Lego, depois tá na hora de então, ir desacelerando devagar. Muito Ótimo. cuidado com essa parte sensorial, Tá. entender de cada criança o que funciona melhor para ela, mas Uhum. sempre assim, tirar a etiqueta, o lençol, o que for melhor para a criança, é, o barulho, tentar evitar ao máximo, né? O que tiver anti-ruído, um ruído Luminosidade, branco né? que É. para algumas ajuda, ou alguma música que relaxa, para E a outras, luminosidade, né, Má? É, a luminosidade é muito importante, eu né? acho. Porque é, Compõe, né, esse processo. É. sim, sim. Agora, a Janaína está perguntando aqui se mindfulness cabe. Com certeza cabe, né? Eu vou dizer isso até dentro da minha prática clínica. É, eu trabalho mindfulness com as crianças desde os 2 aninhos. Claro que adequado à compreensão, à capacidade verbal, trazendo muito para o concreto, mas quanto antes a gente começa a ajudar essa criança a perceber o corpo, e a entender a relação que ele tem com o corpo, de relaxamento. Eu acho que isso só tem a agregar, independente do funcionamento neurológico dessa criança, né? Agora a gente já está indo para o fim, tá? É muito rápido esse nosso café com É, sono, porque a vida começa, né? A gente já tem que ir para o consultório. E aí eu não posso deixar de abrir aqui para você contar um pouquinho sobre a pesquisa que você está coordenando junto com a doutora Letícia. vamos lá, a gente está estudando o sono nessas crianças com altas habilidades. O que, que a gente espera encontrar, que a gente já viu em outras pesquisas? Da parte clínica, a queixa de insônia que a gente já conversou, mas da parte específica do sono, a gente vê que essas crianças demoram um pouco mais para pegar no sono, batendo com essa queixa de dificuldade para pegar no sono dos pais. É, é uma criança que geralmente tem mais sono leve por conta desse hiperalerta, então tem mais despertar à noite, tá? A gente vê que algumas pesquisas mostram que eles têm menos sono profundo e que tem mais sono REM. E o sono REM ele é muito importante para regular as nossas emoções. Além de ser um estágio do sono, do nosso cérebro está muito ativo. Então, ver como. Por isso que eu te falei que o meu estudo veio de trás para frente aqui. E que é muito interessante entender isso, porque se eu tenho um cérebro que funciona diferente, o que a gente está querendo ver na pesquisa e o que os trabalhos mostram é que ele funciona diferente também durante o sono. Claro, Então, o sono REM, que é o sono onde eu tenho um cérebro muito ativo, ele está aumentado nesse grupo de legal. pacientes e também é um estágio de sono muito importante para regular a nossa emoção, para regulação emocional. E aí a gente vê que as emoções, o sensorial dessas crianças também é diferente. Então, parece que tudo liga. Eu estou vendo que a Fátima perguntou de que idade a gente está estudando crianças de 6 a 17 anos, tá? Crianças com altas habilidades, independente de ter questão de sono ou não, tá? Nós estamos estudando essa criança, ela passa por uma avaliação clínica e depois ela faz um exame do sono e a gente faz um compilado geral, dá uma devolutiva para os pais de todas essas avaliações que foram feitas. Então, é um Eu acho que é mapeamento, é um mapeamento do sono dessa criança, a pesquisa, né? isso. A gente, na verdade, a pesquisa tem alguns braços, o meu braço é esse, a gente vai avaliar também o braço psicológico das famílias e das crianças para entender como que isso está funcionando, porque a gente sabe que tem bastante associação. Tem o braço da odontopediatria, que vai avaliar bruxismo, tensão muscular.
dessas crianças, Uhum. e sem avaliação invasiva, ela não tem nem cadeira de dentista, é só palpar, perguntar, porque a gente percebe muito isso. Eles estão fazendo alguma tarefa cognitiva importante, estão jogando algum jogo que eles estão muito interessados, ou fazendo alguma, até prova, eles têm tendência a ficar mordendo alguma coisa. Um É, lápis, a camisa, alguma coisa. E isso, o que a gente vai querer ver é que se isso está sobrecarregando a, a ATM deles. Então é isso, é uma pesquisa bem, bem interessante que está sendo muito, muito, muito legal, assim, todo o processo. e acho que é o que você E trouxe, né, Mas esse olhar multicomponente de como essa criança funciona e como que isso atravessa o sono também, né? Como isso sim, aparece no sono. É muito sim, interessante e é uma pesquisa pioneira, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? sim, sim, acho que Muito sim. legal. Olha, a Micheline, que é uma super querida, colocou aqui também pergunta sobre a ocorrência aí ou a dificuldade diagnóstica é, do TDAH, do TEA, se tem uma relação aumentada, né, de crianças com altas habilidades de superdotação em crianças TDAH e TEA. Você consegue dizer isso pra gente, Mar? Tem sim, tem sim, tem uma associação, uma correlação positiva, né? Uma chance maior de ter TEA e TDAH nessas crianças com altas habilidades, porque o funcionamento cognitivo é diferente, né? Uhum. Na pesquisa, a gente está querendo excluir essa dupla excepcionalidade, porque a gente quer deixar, a gente não quer ter interferências, será, vai ter o resultado, a gente não vai saber isso é do teste, TDAH, isso é das habilidades. Então a gente está querendo pegar as crianças que não têm outros diagnósticos, né? Claro. Mas é mais por isso, assim, A questão essa associação metodológica, né, existe, Mar? é questão metodológica isso, mas essa associação existe, é muito, na prática é muito frequentemente vista, tanto que é a nossa dificuldade da pesquisa, na verdade, encontrar quem não tenha essa, essa associação, mas existe sim. É. E tenho certeza que a gente teria várias outras perguntas aqui, mas nosso horário já está chegando ao fim. Eu queria agradecer demais, Mar, pelo papo, super gostoso e com muita propriedade dentro de tudo que você vem estudando e praticando. Tem alguma outra última mensagem que você queira colocar aqui? Eu acho que a mensagem é a gente olhar essa criança como um todo. Eu acho que o olhar para ela, eu acho que talvez é o que eu vou mais ganhar da pesquisa, sabe? Como olhar para essas crianças assim. E aí a gente tem até isso que eu tô te falando, que a pesquisa me trouxe tanta coisa legal assim. E a gente tem uma criança, às vezes tem criança que pede foto. Aí a gente vai, tira foto. Ela pede foto. Ah, deixa eu tirar foto, porque eu quero guardar isso para frente. Então, assim, acho que é um olhar, a gente entender, olhar essa criança como um todo. Acho que tem sido bem E acho que legal. dela se entender, né? Sim, Dentro do próprio funcionamento. Eu faço bastante isso com os meus pacientinhos do consultório, de explicar um pouquinho para eles, dentro da linguagem deles, um pouco de como eles funcionam. E quando eles se entendem, eu acho que isso ajuda até nesse processo todo de identificação, de relação com as próprias características, porque até então, muitas vezes, eles ficam sem entender até por que eles estão fazendo aquilo de um jeito diferente, né? sim, sim. E a Então, gente percebe, como eu falei, que a gente percebe que ele, o funcionamento, assim que eles chegam, porque geralmente a primeira pergunta é: por que, que você está estudando isso? Sabe, assim? E aí você vai lá, você explica, é muito interessante. E é muito a gente gostoso. aprende mais do que eles, né? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Bom, vamos começar nosso dia. Queria agradecer quem está aqui, queria agradecer a doutora Maíra. E semana que vem tem mais live com outro tema. Fiquem de olho aí no Instagram da mentoria Sono AZ, que a gente vai publicando os próximos temas. Que vocês já viram que esse café com sono aqui está sendo muito rápido, né, Janaína? É muita coisa gostosa para conversar. Mas a ideia é essa, é trocar um pouquinho as ideias com pessoas que conhecem bastante desses temas que
compõem o sono da infância e que são parceiros nossos aqui também da nossa equipe, tá bom? Mas obrigada, bom dia Obrigada, e nos obrigada, vemos em breve pessoal. no Obrigada, HC. Ila. Tchau, Tchau, tchau. tchau.